E aí, fiel, tudo bem? Ó, vocês gostaram tanto desse modelo aqui e engajaram bastante, então a gente vai seguir com ele, tá? Hoje a gente vai falar de três assuntos. Vai falar do jogo de ontem, vai falar do Romero, que estão me cobrando muito para falar do Romero, e até o Nicolas tem uma opinião diferente da minha, então ele me cobra bastante. E a gente vai falar dos próximos jogos aqui, do que a gente tem que fazer. Vamos lá, sobre o jogo de ontem, com calma agora dá pra gente falar? O Corinthians decidiu jogar com 4 meio-campistas e contra o Fortaleza faz sentido, então isso vai de acordo com o que a gente conversou no Atlético Goianiense, que era um meio-campo diferente, um meio-campo mais congestionado do Fortaleza, né? E fazia sentido você ter 4 caras no meio-campo, porque você tem combates não muito físicos no meio-campo do Fortaleza. Então, você tinha o Zé Wellison, que era o primeiro volante, bateria com o Coronado ali, mas os outros volantes do Fortaleza não são volantes conhecidos pela força, conhecidos pela aptidão física. Então deu para jogar o Bidon, deu para jogar o Martinez de primeiro volante e tudo certo. E teve a surpresa que foi o Carrijo, né? O Carrijo foi muito bem, todo o meio campo do Corinthians foi muito bem, mas a coisa funciona porque o Fortaleza se propõe a atacar, o Fortaleza precisava fazer gol, e o meio campo consegue ter espaços para criar e consegue ter saídas de bola rápida, como são os 2 gols, onde você tem uma zaga do Fortaleza muito alta. Você pode voltar nos 2 gols lá, você vai entender o que eu quero dizer. A zaga do Fortaleza está muito alta, o Corinthians constrói a partir do meio campo e define a jogada muito rápido, né? Então, os 2 primeiros gols são muito isso, assim. É um Corinthians retomando, mesmo em casa, quase que um contra-ataque, e a gente fazendo os 2 gols. O terceiro gol é pura habilidade do Memphis, foi na minha cara o gol, assim, a minha cadeira é bem na frente, assim, do gol onde o Memphis, onde o Pedro Henrique fez o gol. A agilidade dele para dar aquele drible é absurda, mas a gente fala disso mais pra frente. Bom, assim, então, a linha de zaga foi bem, o susto é o Félix. Ontem, vindo embora, conversando com uns amigos que foram comigo, eu não tenho certeza se o Kaká ou o Félix é o titular do lado do André. Eu ainda acho que é o Félix, mas não me surpreenderia ser o Kaká. Mas eu ainda acho que é o Félix, acho que o Kaká é mais estabanado do que o Félix. O Félix ainda tem uma condição técnica melhor do que a do Kaká. Errou ontem, sim, errou, quase entregou um gol, mas é porque é estabanado, e é tão estabanado quanto o Kaká. Não tem muita diferença nesse quesito deles, acho o Kaká um pouquinho mais, mas o zagueiro, pra mim, tem que ser o André e o Félix agora, nesse momento, né? Enquanto não tem um outro cara rápido também com alguma segurança. As duas laterais muito bem, Mateuzinho muito bem, Hugo bem defensivamente, mas mal ofensivamente. Então, por alguns minutos, você teve uma saudade do Bidu ali, que eu também tive. O Hugo apoia muito pouco e ele participa muito pouco do momento de construção, porque ele não tem essa aptidão ofensiva que o Bidu tem, e isso dificulta muito o jogo de construção pelo lado esquerdo, né? Então, já não tem o Thales, você já não tem o Thales Magno, que seria o cara ali para construir, vai ficar 20 dias fora. Você precisa de um lateral para apoiar junto com o Yuri, para o Yuri poder correr no espaço. Fica meio difícil aquela construção pela esquerda ali, por isso que o Corinthians faz os gols vindo da esquerda para a direita, mas como a gente comentou, os 2 primeiros, é sempre uma retomada, nunca é uma construção com o time postado. Então isso acho que tem que ficar muito claro, a gente fala sempre no canal aqui, não é porque ganhou e jogou todo mundo bem, perdeu e jogou todo mundo mal. O Corinthians, ele constrói o gol num contra-ataque e numa linha alta de defesa do Fortaleza, né? Então, nenhum dos gols do Corinthians nem o terceiro. A gente tá falando de uma linha postada que tomou uma bola enfiada, que teve uma jogada individual onde a gente conseguiu fazer o gol. Não foi isso que aconteceu. Quando volta pro segundo tempo, o primeiro tempo foi um jogo de estudo, foi um jogo de enfrentamento mais físico, né? Mas quando volta pro segundo tempo e o Fortaleza faz 3 mexidas, eles têm 2 chances logo de cara de abrir o placar, e ali eu acho que o jogo poderia virar no quesito psicológico. Mas quando o Kaiser perde o gol, aquilo é um gol perdido, né? Aquilo não é uma defesa, não foi uma defesa do Hugo, aquilo é um gol perdido.
Quando o Kaiser perde o gol, acho que o Fortaleza acaba. O Kaiser perde o gol, os caras falam, puta, agora fodeu, não vai ter outra chance dessa, não vai acontecer de novo. Então, quando acontece o nosso gol, que o Yuri consegue fazer aquela jogada, o Fortaleza, pra mim, já estava desmontado do estádio, assim, vendo, o Fortaleza já sabia que não ia ter nada, e o gol é só uma tentativa de lançamento do Fortaleza e o Corinthians construindo. A notícia boa do segundo tempo é, caras que estavam mal antes de encorpar o elenco estão entregando mais. Então, tô falando do Yuri, tô falando do Romero, tô falando do Mateuzinho, tô falando até do Coronado. E tô falando do Bidon também. Então, são caras que já estavam aí, não estavam entregando. E com o elenco ficando mais encorpado, você consegue fazer... Todo mundo melhora, né? Então, não acho que é só o efeito Memphis. Acho que é a moral, o efeito... Olha, nós somos um time agora, a gente pode ganhar as coisas aqui e nós somos melhores do que a maioria dos adversários. Gente, não se iludam com isso, tá? O Corinthians ganhou do terceiro colocado do Brasileiro 2 vezes, e se jogar mais 2 vezes, vai ganhar mais 2 vezes. O Corinthians é melhor que o Fortaleza, ponto. Ponto. É melhor que o Fortaleza e ponto. Acabou. Acho que um outro ponto que dá pra gente colocar aqui do segundo tempo, que vale dizer, é as substituições. A gente estava acostumado com... Sai fulano, entra Matheus Araújo e Gustavo Mosquito. Ontem entraram Memphis Depay, Charles, Garro. Entrou mais alguém? Não, Garro e Pedro Henrique. Então, você tem uma diferença de banco muito grande agora, muito grande. Você tem um time você tem um elenco muito mais encorpado. E girar esse elenco é o segredo para que a gente consiga ser intenso em todos os jogos. Então, a gente vem conversando, principalmente no vídeo anterior, sobre o segundo volante do Corinthians, como é importante você ter um meio campo combativo, um meio campo intenso, um meio campo forte. É o segredo do Botafogo, gente. Todo mundo é forte, todo mundo é alto, todo mundo tem físico e sabe jogar bola. Mas todo mundo consegue competir fisicamente. O Corinthians está fazendo isso. Então, eu acho que contra o São Paulo agora, a gente vai falar um pouquinho dos próximos jogos, mas acho que tem uma escalação para ir contra o São Paulo muito definida depois do jogo de ontem. E aí, assim, só para terminar ontem, falando do Memphis, o drible que ele dá é muito, muito rápido. Você, no estádio, pareceu até que ele errou, mas depois você vê o replay, ele claramente quis fazer aquilo. Ele não dá a primeira bola de esquerda porque poderia vir mascada. Ele escolhe e fica parecendo um gol de escola. Fica parecendo um gol de casado contra solteiro, pela facilidade da jogada, né? A torcida grita muito, comemora, mas assim, a torcida fica, cara, é gol? Como assim gol? Tipo, muito fácil fazer o gol assim. Então, é um cara que vai agregar muito, tem muita qualidade, né? E a gente nem discute isso. Agora, vamos falar do Romero, pra gente entrar nos próximos jogos aqui. O Romero, coisa rápida. Eu sou muito crítico ao Romero, muito crítico. Mas eu não sou cego. O Romero hoje é o melhor atacante do Corinthians. Hoje ele é o jogador mais importante da frente do Corinthians. Tá fazendo muito gol, tá participando de tudo. E faz sentido ele ter essa cancha. Dito isso, o Romero está entregando o máximo. O Romero tá no teto. E não dá para manter o teto sempre. Não vai dar para manter esse teto sempre. Então a gente precisa entender que o Romero não vai entregar esse teto. E a hora que ele não entregar esse teto, não pode esculachar o cara. Não pode chamar ele de... Não pode falar, agora você é o quinto reserva. Esse teto vai acabar, já. Eu espero que demore, mas assim... ele tá entregando tudo que ele pode. E a gente tem que aproveitar essa onda. Mas, na minha cabeça, com todo mundo bem, todo mundo em dia, o Romero não é titular desse time. O Romero não é. Nem se tiver todo mundo com físico bom, todo mundo podendo jogar, pra mim, o Romero não é titular desse time. Por mais que o jogo seja na arena, ele seja o artilheiro da arena, tudo isso é verdade. Ele é o maior artilheiro da arena lá hoje, ele é o maior artilheiro gringo,
Ele é do caramba, o Romero. Mas não pode ser o titular se tiver todo mundo bem. Então, assim, pra mim ele é ídolo, sim, ele é ídolo do Corinthians. Ele vai ser mais quando ele parar de jogar, porque a gente vai lembrar dele com muito mais amor do que com as presepadas que ele faz. Mas é isso. Então, o Romero não tem que ser titular se tiver todo mundo em condição. Estando nessa de revezar o elenco, o Romero tem que jogar. O Romero tem que participar, porque você não tem o outro atacante, você não tem o Memphis bem, você não tem o Thales bem, fisicamente, né, tô falando, você não tem o Thales bem fisicamente, você não deu chance pro Hector ainda se provar, e eu acho que é um cara que vai agregar muito, 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 muito. Tá voltando fisicamente, né, teve a lesão contra o Flamengo. Então, Pedro Raul não dá pra contar, Pedro Henrique também não dá pra contar, fez o gol, mas é muito abaixo dos demais, assim, é muito abaixo de todos os outros. Então é isso. A análise sobre o Romero agora é essa. Então, isso pode mudar? Lógico que pode mudar. Mas, pra mim, ele tá no teto. E é só daqui pra baixo. Não sei quando esse pra baixo vai vir, mas é bom a gente estar ligado. Próximos jogos. Vamos falar sobre o São Paulo. A gente tem São Paulo e Inter na sequência. O jogo mais difícil é o Inter, em casa. Aí você vai falar, pô, mas é em casa, não é clássico, tal, não sei o quê. Sim, mas o Inter vem jogando bola. O São Paulo joga uma decisão hoje e pode ser eliminado, deve ser eliminado, ao que tudo indica, assim, o Botafogo é mais time. Sendo eliminado, duas coisas podem acontecer. Ou eles vêm destruídos pro clássico, já desmotivados, ou vai acontecer de eles virem com a faca nos dentes pra provar pra torcida alguma coisa assim. Mas como o jogo não é no Morumbi, esse fator torcida não vai adiantar muito, porque ele é com outro tipo de torcedor. Ele é com um torcedor mais fã. Vai ter independente lá, vai ter os organizados de São Paulo, mas vai ter muito fã. Então, tende a ser um jogo mais leve pro Corinthians. E bola por bola, a gente tem tudo pra ganhar. Por quê? Agora eu vou voltar naquele tópico lá que eu falei que a gente achou o meio campo. O meio campo contra o São Paulo, se a formação for com 4 zagueiros, o meio campo contra o São Paulo tem que ser Martinez, Carrijo, Charles e Garro. A gente tem que jogar assim. Tem que ser nesse losango, onde você tem 3 caras de meio, Martinez, Charles e Carrijo, muito fortes, muito combativos e muito participativos, para tirar qualquer responsabilidade do Garro. E esses caras ganham segunda bolas, ganham enfrentamentos físicos, e deixar Yuri e Romero na frente. Então, deve jogar esse meio campo, porque é aonde a gente tem que gastar toda a força. Toda a força é agora contra o São Paulo. Não tem que economizar ninguém. Ninguém. Se tiver aptidão para jogar, tem que jogar. Não tem que economizar ninguém. O jogo mais importante são os do brasileiro. Eu sei que a gente está empolgado com as Copas, a gente quer ser campeão, mas os jogos importantes são do brasileiro. Até porque se a gente faz uma sequência de 3 vitórias no brasileiro, ganha do São Paulo, do Inter e do Atlético Paranaense, por exemplo. É que nesse meu tempo tem um jogo com o Flamengo, mas se você ganhar do São Paulo, do Inter e do Atlético Paranaense, você faz 9 pontos. Agora, a gente com certeza vai estar muito fora da zona e consegue respirar, consegue pensar em Copa. Obviamente não tirar no olho do brasileiro, mas pensar em Copa. Se a gente tropeçar muito nesses 3 jogos, a cabeça não vai estar boa para disputar a Copa e pode acontecer o pior. Pode ser que os próprios jogadores virem a chavinha só para as Copas e aí fudeu. Aí não vai adiantar nada ganhar as Copas se a gente cair. Então, tem que ficar muito ligeiro quanto a esses próximos jogos aqui. Tem que tentar pontuar em todos. E eu digo assim, 6 pontos desses 9 são bons. Se foram os 6 em casa e acontece alguma coisa contra o São Paulo. Agora, se ganha contra o São Paulo, ganha do Inter e perde para o Atlético Paranaense, por exemplo, é ruim. Porque vai perder um em casa. Não pode perder esses jogos em casa. Em casa tem que fazer. A gente precisa de mais de 5 a 6 vitórias agora. A gente está livre. Então, é isso que a gente tem que buscar. Beleza? O vídeo já está com 15 minutos aqui. Então, esse é um vídeo mais longo. Porque ele é um pós-jogo mais tranquilo. E com outros assuntos. Então, a gente bate um papo melhor no próximo jogo do Corinthians. Beleza? Valeu, fiel. Até mais.